passado eu decidi que eu tentaria ler 25 livros antes de completar 25 anos e hoje eu vim trazer o resultado dessa lista. Meu nome é Vitória, esse daqui é o Projeto Capitu e na edição do vídeo eu percebi que eu perdi a introdução do vídeo, então o que você vai assistir agora é o veredito das minhas leituras da lista dos 25 livros para ler antes dos 25 anos. Bem, eu tentei fazer essa série de leituras de maio a dezembro do ano passado, eu completei 25 anos em 21 de dezembro e hoje eu vim falar um pouquinho sobre como foi essa experiência de fazer essa lista, de como foi que rolou aí a questão das leituras, se deu para ler tudo, se não deu, como é que foi esse processo. Enfim, começou o primeiríssimo vídeo do canal de 2021, eu quero desejar também para você um feliz ano novo e agora fique com o vídeo. Esse é o momento que eu tenho que usar óculos porque eu não consigo ler sem eles, né? Eu vou passar aqui por essa lista, eu tô aqui com o Instagram aberto, se você não segue, é @projeto.capitu. Lá eu tô sempre compartilhando mais rápido, né, pequenas dicas de leitura. E eu coloquei um post lá com os 25 títulos que eu queria ler. O primeiro livro da lista, eu confesso que eu coloquei pra ganhar tempo, porque era o livro que eu já estava lendo no momento, que é A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Eu lembro que no tempo em que eu estava lendo, em maio do ano passado, foi uma experiência muito interessante, foi uma leitura assim que me fez subir e descer em expectativas várias vezes. Eu conversei bastante com meu pai sobre isso, foi bem legal. Mas hoje, parece que eu não lembro mais do que eu li. E é um livro bem interessante, eu gostaria de reler. É claro que eu lembro, sim, da premissa do livro, mas assim, foi uma coisa tão... Eu mergulhei tão fundo ali naquele tempo que parece que depois foi motivo de ressaca literária mesmo, assim. Eu saí daquela leitura pensando... Nossa, o que rolou? O segundo livro da lista foi 100 Anos de Solidão e eu não fiz nenhum tipo de top 10, como algumas pessoas fizeram e tal, mas eu gostaria já de declarar aqui a minha melhor leitura do ano de 2020. Eu fiz uma pequena resenha lá no Instagram sobre esse livro, então vou deixar o link aqui embaixo. Vou falar sobre a Fundação do Macondo, que numa linguagem bem poética e do realismo fantástico, né, de Gabriel Garcia Marques, se confunde também com um pouco da origem da Colômbia, que sai da própria América Latina. Então eu super recomendo esse livro, assim, tô doida pra reler, mesmo tendo lido ano passado, assim, eu mal posso esperar por uma próxima oportunidade. Só assim, arranjando o pretexto de que eu quero trazer uma resenha em vídeo, mas foi uma experiência muito maravilhosa, com certeza quero ler mais Gabo daqui pra frente. O próximo da lista foi Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Eu também resenhei lá no Instagram e foi uma experiência muito interessante, porque quando eu li esse livro foi depois de ter comprado uns kits, né, que vendiam na Saraiva. Engraçado porque eu nunca tinha lido nada de Jane Austen, mas uns anos atrás a Globo fez uma novela que era meio que misturando todas as mocinhas de Jane Austen, acho que era Razão, Orgulho e... o quê? Não lembro, eu vou colocar a foto aí se eu achar. E, se eu não me engano, a protagonista era a Natalia Diehl. Eu acho que Natalia Diehl era a Elizabeth, que a gente vai conhecer um pouquinho da história de Elizabeth e do Sr. Darcy. E foi uma experiência muito interessante, eu ri muito, assim, em alguns momentos. Jane Austen tem um negócio meio sarcástico, assim, que eu gosto, confesso. Só que pra mim, Elizabeth é sempre a cara de Natalia Diehl, que é a atriz que fazia a protagonista daquela novela. E foi interessante, foi uma leitura interessante, falei um pouquinho sobre ela lá no Instagram. Os próximos da lista eram Harry Potter e a Pedra Filosofal, e a Câmara Secreta, e o Prisioneiro de Azkaban. Eu li Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. A gente teve meio que uma leitura coletiva lá no Instagram, né, de Harry Potter, até chegar em O Prisioneiro de Azkaban e eu empacar. Eu não cheguei nem na metade do Prisioneiro de Azkaban, o que foi uma certa frustração, porque na leitura coletiva, né, a proposta era que a gente lesse um livro por mês, e não deu certo, porque eu tive outras demandas e tudo mais. Mas tá bom, eu vou retomar com certeza, porque mergulhar nesse mundo fantástico me fez muito bem, especialmente no ano como 2020. Mas então, a gente tem nesse saldo aqui de 2 livros e meio. No ano passado eu comecei a assistir Outlander e eu maratonei Outlander e com certeza Outlander é a minha série preferida, assim.
Nunca assisti nada que me deixasse num nível assim de afetação emocional tão grande como Outlander. E aí eu queria muito conhecer os livros. Daí eu me propus a ler pelo menos o primeiro volume em 2020, porque é um senhor calhamaço. E os próximos também são bem grandes, alguns maiores. Eu já tenho 4 aqui e eu pretendo continuar lendo nesse ano. E foi uma experiência maravilhosa. Eu fiz meio que um diáriozinho de leitura lá no Instagram, tem nos destaques, o destaque é Lendo Outlander, se eu não me engano. E em breve eu quero falar um pouquinho só sobre Outlander. Outro que eu também li, que tava bem na hype, né, era Teto para Dois, que eu li pensando assim, vamos ver se é isso tudo mesmo que as pessoas falam, porque quando a coisa tá na moda, eu não gosto. Aí depois eu começo a gostar. Mas esse daqui, eu preciso dizer que eu paguei a língua, porque foi um livro que eu gostei bastante. Né, vou falar de 2 pessoas que acabam por uma circunstância aí, dividindo o mesmo apartamento, porém em horários diferentes, então essas pessoas nunca se encontram. Elas começam a se comunicar por post-its que deixam assim bilhetinhos, né, dentro de casa. E é muito engraçado ver como essa história vai se desenrolando, esses personagens vão sendo apresentados um ao outro à distância, ainda que morando na mesma casa. Enfim, eu também fiz um post sobre ele lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem. O próximo livro da lista, que foi uma releitura, na verdade, porque foi de um livro que eu li quando eu tinha 6 aninhos, foi Alice no País das Maravilhas. Eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre essa experiência, eu vou deixar aqui no card, e quando terminar esse vídeo você vai lá e confere. O próximo livro que a gente tem aqui na lista é O Sol é para Todos, de Harper Lee. Com certeza se tornou um dos meus preferidos da vida, e eu preciso dizer que foi muito simbólico ter lido no ano de 2020, no ano que entre tantas dificuldades, assim, por estarmos passando, por tudo que estamos passando, nós tivemos, assim, inúmeras manifestações escrachadas de racismo. Então, eu também fiz um vídeo sobre esse livro, que até hoje eu fico meio inconformada, porque eu acho que eu não consegui traduzir exatamente o que eu queria com aquele vídeo, mas é um livro que eu queria muito que todo mundo se desse a chance de ler. É um dos meus queridinhos hoje em dia. Também vou deixar aqui do lado, você confere aí depois nos cards. O próximo eu vou precisar explicar um pouquinho o que aconteceu, porque ele não estava originalmente na lista dos 25. Eu coloquei nessa lista alguns livros que eu tinha na estante e queria dar uma desencalhada, e outros que eu também já queria ler, porém eu ainda não tinha. Então eu acabei tendo que mesclar alguns títulos com os que eu já tinha, alguns que eu precisaria comprar. Chegou um certo momento do ano que eu fiz, eu acho que eu não quero mais comprar livro. Lei do engano, porque depois veio a Black Friday, né, e eu comprei várias coisinhas. Mas eu acabei substituindo um livro da Charlotte Brontë, eu acho, que é Jane Eyre, por O Conto da Aia, que era um livro que eu já tinha na estante, que eu queria ler. Meus amigos, apenas leiam. É tudo que eu posso dizer sobre esse livro, porque é um livro forte, potente. Não sei nem explicar. Mas eu também fiz um textinho sobre ele, tá lá no Instagram. E, gente, é surreal o quanto que esse livro me fez, assim, ficar num misto de emoções. Porque primeiro eu tava pensando, que treco bem escrito. Eu terminei o livro pensando assim, que negócio bem escrito. Que essa mulher, essa senhorinha aqui, ela, assim, me fez ficar nervosa, me fez ficar... me fez me dar uns sorrisinhos, me fez, assim, ter nojo, me fez pensar que, apesar disso daqui ser um negócio, assim, distópico, né, e futurista, e ser surreal de ser tão retrógrado, apesar de futurista, dá um certo medo de que um dia isso possa vir a acontecer, né, por mais absurdo que seja. Um regime extremista, né, que, enfim, rouba tudo da vida das pessoas, né? Tira o poder de escolha da vida das pessoas. E fora a reflexão que é de todo dia, né, para nós mulheres, né, que quanto vale a palavra, a vontade e a vida de uma mulher. Então, eu acho uma leitura, por vezes, incômoda, mas extremamente necessária. E eu só tenho, sei lá, que bater palmas para essa mulher, porque foi genial o trabalho que ela fez aqui. O próximo livro dessa lista é uma fantasia também, é o meu primeiro Tolkien da vida, mas eu preciso fazer, assim, apenas uma menção honrosa a ele, porque eu não cheguei a terminar. Eu cheguei a parar aqui no capítulo 5,
E acho que na verdade eu tava com livro demais pra ler ao mesmo tempo, por isso que eu acabei não dando conta. Mas é um negócio sensacional, assim, de lindo, especialmente essa edição que eu tenho aqui da HarperCollins. Tô entrando assim nesse mundo da Terra-média, com certeza quero retomar essa leitura agora esse ano. E se fluir com o Hobbit, eu quero começar aí o Senhor dos Anéis, então torçam por mim. Bom, eu poderia dizer que eu estou decepcionada por não ter chegado aos 25? Sim, poderia. Mas essa experiência dos 25 livros me fez pensar muito. Primeiro, eu sou muito grata a essa iniciativa, sou muito grata por ter começado a me desafiar com isso, porque a partir daí foi que parece que reacendeu a chama, assim, da vontade de compartilhar a literatura e fez muito mais sentido estar na internet nesse ano caótico. Com certeza me fez ler mais. Por causa da lista, eu comecei o projeto. Por causa do projeto, eu conheci muitas pessoas, comecei a seguir várias pessoas, assim, e comecei a me interessar por vários gêneros que eu não me interessaria antes, como as distopias, por exemplo. Saio satisfeita por ter feito a experiência, por ter me desafiado. Foi muito legal. Apesar de eu ter furado a fila e ter lido muito mais livros assim que estavam fora, mas a experiência foi maravilhosa. Outra coisa que me fez refletir muito é algo que eu já sabia, que eu já pensava, mas é importante relembrar, é que quantidade não é melhor do que qualidade. Eu até devo ter lido mais de 25 livros, mas não os 25 livros que eu me propus. Mas tudo bem, né? Porque é melhor eu ler um livro porque eu curto do que ler por obrigação só pra ter que cumprir só pra dar um check, assim, sabe? Riscar a tarefa. Ler só por obrigação, pra mim, passa a não ser tão prazeroso. Então é uma experiência que eu não quero fazer, muito menos incentivar. Agora, então, eu vou falar pra vocês quais foram os títulos que eu acabei não lendo. Eu tinha me proposto a ler Depois de Você e Ainda Sou Eu, que são as continuações de Como Eu Era Antes de Você. E eu, sinceramente, tô repensando se eu quero ler essa continuação, porque Como Eu Era Antes de Você é um livro que eu gostei muito, é uma adaptação cinematográfica que eu gosto muito, mas fiquei, assim, um pouco empacada no início de Depois de Você. Eu comecei a ler uns anos atrás, logo que eu adquiri, mas hoje eu não sei. Às vezes eu acho que Como Eu Era Antes de Você, assim, tinha tudo pra ser um livro único e pronto, né? Tanto que essa continuação só aconteceu depois do filme. Eu também tinha me proposto a ler O Lado Bom da Vida, que é um livro que eu até comecei a ler e eu li uma boa parte dele anos atrás, mas não sei por que cargas d'água eu não terminei. Eu sei que tem uma questão aí de saúde mental no meio, né, no enredo, então é algo que eu quero sim retomar, uma leitura que eu quero fazer em breve. Outro livro que ficou pendente foi Alice Através do Espelho, a sequência de Alice no País das Maravilhas. Eu até mostrei a capa da edição que eu tenho da Pandorga lá no vídeo que eu fiz sobre Alice no País das Maravilhas. O próximo foi Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, e eu escolhi esse porque fazia parte de um box com 3 livros que tinha Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Também estavam na lista Jogos Vorazes, né, o primeiro livro da trilogia, Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, Porquê Indiana João, O Alienista eu li, tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui também nos cards. Helena, de Machado de Assis, que eu acabei já comprando no finalzinho do ano, então nem consegui ler. Eleanor Park e Assassinato no Expresso do Oriente. Assassinato no Expresso do Oriente também foi um livro que rolou uma troca para O Misterioso Caso de Styles, que foi o primeiro livro publicado por Agatha Christie. Então eu queria fazer essa sequência, já que eu tinha esse aqui, mas não rolou. Outra coisa que essa lista me lembrou é que a gente precisa pôr o pé no chão e não, né, fazer desafios maiores do que a gente pode dar conta. Valeu a pena pelo desafio. Eu li, então, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros dos 25, então foi até um número ok. Eu abandonei 2 livros e deixei o restante, que eu não vou fazer essa conta agora. Com essa pequena pilha aqui, eu vou me despedindo de vocês. Faltam 2 livros aqui ainda dos lidos. Eu espero que nesse ano a gente tenha muita leitura boa, muita coisa assim pra fazer
bem pra gente, que a gente leia por prazer, que a gente troque muitas dicas, né? Quero desejar a todo mundo um feliz 2021 e que esse ano seja assim recheado de boas leituras para que a gente troque muita dica por aqui. Quero que você deixe nos comentários qual foi a sua leitura preferida de 2020. De repente, se eu não li, fica aí a recomendação pra mim. E é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sempre sabendo quando tiver vídeo novo. Se você não segue o projeto no Instagram, é @projeto.capitu. Siga lá, a gente vai sempre se falando, sempre trocando. E eu acho que eu fico por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.